Uma cena de devastação se desenrola enquanto um feixe carmesim corta um arranha-céu. Duas figuras passam voando sobre os escombros. Uma garota de cabelo preto e um garoto de cabelo platinado. Ao longe, um jovem de cabelo escuro testemunha tudo. Ele se chama Kodak, e a outra é Tsubaki, que aparece atrás dele. Tsubaki libera uma onda de energia avassaladora, prendendo seu mestre nos destroços. Antes que ela possa se alegrar, Kodak avança e a atinge, fazendo-os despencar nas chamas lá embaixo. Em outro lugar, Haru e Akira estão em batalha. Haru convoca uma esfera colossal de água que envolve Akira, sufocando-a. Mas Akira também despertou. Ela se retaliando com uma explosão aterrorizante de luz. Nesse mesmo momento, uma garota vendada ataca outra, eliminando-a. Mas também fica atada pelos fios do destino, caindo junto com sua inimiga para a morte de ambas. As batalhas continuam sem fim. Um grupo de figuras loiras em uniformes nazistas luta contra vários indivíduos de cabelo platinado. Uma garota de cabelo platinado consegue lançar um feitiço em sua oponente a tempo. O garoto loiro morre por borboletas de sangue ilusórias. Seu corpo explode enquanto ele grita de dor. Sua companheira testemunha e levanta seu arco, chovendo flechas impiedosamente e matando a garota de cabelo platinado. Mas enquanto o loiro está distraído, ela recebe um golpe de ceifada de um misterioso garoto de cabelo escuro. Mas sua vitória é curta, pois a flecha oculta da garota o atinge, e eles morrem juntos. De outro lado, uma garota de cabelo preto se pergunta se ela e seus companheiros são realmente os vilões. Ela é Yuri, e sua oponente é Chihiro. Ambas correm para frente simultaneamente, desferindo golpes fatais uma na outra. Elas atingem suas inimigas, mas também é um abraço de despedida. Em uma certa cidade, no dojo da Myoji, dois jovens treinam com espadas de madeira, enquanto seu mestre observa de perto. O de azul toma a iniciativa e ataca primeiro, mas o de vermelho usa uma técnica giratória e derruba a espada de sua mão. O mestre para a luta. O garoto vestido de azul tira o capacete e reclama para Chihiro ao seu lado sobre a luta com espada. Chihiro apenas sorri levemente, pois uma vitória é uma vitória. Se ele não tem a habilidade, não deve reclamar. Quando o garoto de azul tenta argumentar mais, seu pai, o mestre do dojo, o interrompe. O próprio mestre concorda com o ponto de Chihiro. Vendo isso, o garoto quer mais uma rodada, mas Chihiro já escapuliu para preparar o café da manhã. Enquanto corta pepinos na cozinha, Chihiro corta a mão com a faca, o sangue escorrendo bastante. Ele olha para o ferimento, perdido em pensamentos. Ao terminar de cozinhar, Chihiro serve a refeição ao mestre e a Kotsu. Kotsu saboreia os ovos com grande prazer, elogiando tanto a habilidade culinária de Chihiro que espera que ele cozinhe mais no futuro, deixando Chihiro sem palavras. Kotsu ainda sugere ao pai que eles dois assumam o dojo, com Chihiro como instrutor e Kotsu como assistente. O mestre fica surpreso por um momento. No metrô, Kotsu está ocupado ensinando Chihiro a se tornar um bom professor, quando Chihiro de repente o lembra que na luta, Kotsu ainda é mais forte. Kotsu entende silenciosamente a decisão do amigo. Ele pergunta se Chihiro ainda quer sair. Chihiro responde de forma vaga. Ele é profundamente grato por seu mestre tê-lo criado e treinado, mas Chihiro tem sua própria missão a cumprir. Ao chegarem na escola, os dois encontram seu amigo Akiro, que convida Chihiro para tomar café da manhã juntos. Kotsu fica de fora por ser calouro. Yuri observa Chihiro de longe, cheia de mistério. De repente, um som ressoa pelo ar, tão potente que abafa todos os ruídos da cidade. O som afeta todos ao redor, inclusive Kotsu, fazendo-os desmaiar. Chihiro rapidamente pega Kotsu em seus braços. Uma névoa vermelha aparece, envolvendo toda a cidade, parecendo engolir os que caíram. Agora, as pessoas inconscientes nas ruas desapareceram, deixando apenas suas roupas espalhadas. Sob a influência da névoa vermelha, Chihiro também perde a consciência rapidamente. Ele acorda em um vazio escuro e desconhecido, sentado em uma cadeira. Do vazio eterno, uma garota de máscara com um guarda-chuva se aproxima. Ela lhe diz que tudo é apenas uma ilusão. Ele é um rei perdido em uma ilha deserta sem saída. Profundamente confuso, Chihiro pergunta quem ela é. A garota se revela como sendo Patos. Então ela abre seu guarda-chuva, trazendo Chihiro de volta à realidade.
Quando ele abre os olhos, duas pessoas estão ao seu lado. A enfermeira, vendo que ele acordou, chama imediatamente o médico ao seu lado. O médico de cabelo vermelho, chamado Inuki, checa rapidamente seu nível de consciência. A enfermeira pergunta sua identidade. Quando Chihiro diz seu nome e menciona a Universidade Jokai, o Dr. Inuki se apresenta como médico residente e explica que este é o hospital da Universidade Jokai. A enfermeira ao seu lado é Kung. Inuki explica que Chihiro ficou inconsciente por 5 meses. O médico pergunta o que Chihiro viu em seus sonhos. Antes que ele compreenda algo, o doutor diz que essa condição se chama grande inconsciência. Ele puxa as cortinas para Chihiro olhar para fora. Chihiro fica horrorizado ao descobrir que Tóquio está cercada pela névoa vermelha, e até os arranha-céus foram perfurados e tomados por uma vegetação estranha. Antes que Chihiro possa questionar algo, Kumi abre a porta para Kotsu, que entra em lágrimas. Ele estava extremamente preocupado com seu amigo. Quando eles saem do hospital, um homem e uma mulher se aproximam. O repórter Kakihara e sua colega Tsubasa, que os seguem para uma entrevista. Apesar do incômodo de Chihiro, eles continuam tirando fotos para seu artigo. Kakabara até menciona a tragédia de 13 anos atrás e o ridiculariza. Segundo os relatos do governo, Tóquio se tornou uma zona autônoma especial, pois ninguém pode passar pela névoa vermelha. Chihiro ainda não se adaptou ao mundo exterior. Cada vez que ele vê a névoa vermelha, sente dor de cabeça. Preocupado com seu amigo, Kotsu diz a Chihiro para descansar primeiro. Em uma visão, Chihiro vê seu mestre e o dojo afundando em um mar de sangue. Quando ele sai disso, descarta como apenas uma ilusão. Ao retornar ao dojo, aquele som estranho ressoa novamente. Chihiro nota à distância um homem de óculos que é a fonte do som, e atrás dele está uma garota misteriosa. O dojo se rompe enquanto um monstro multibraços emerge. A cabeça de seu mestre está fundida à criatura. O monstro começa a destruir tudo ao seu redor. Uma garota misteriosa no beco observa os dois. O monstro balança sua espada repetidamente em direção a Chihiro, mas ele consegue desviar. Chihiro pega a espada de madeira do amigo e ataca o monstro, mas lembra de seu mestre. Ele erra o golpe. O monstro aproveita e desce a espada em seu corpo, mas uma força misteriosa brota de Chihiro. A ferida se cura rapidamente. Quando Chihiro abre os olhos, eles se tornaram orbes vermelhos. Ele está ferido em um ombro, com os olhos cheios de intenção letal. De repente, da ferida, uma mão ensanguentada emerge. Seus braços se transformam em um fluxo de energia carmesim. Chihiro perde todo o controle. Ele fere o monstro à sua frente com um golpe vertical, e dá um golpe direto que o elimina na hora. Yuri e o homem de óculos suspiram. Ela diz ao homem que Chihiro parece ter despertado. A garota no beco observa a confusão do lado de fora, enquanto Kotsu permanece paralisado, olhando para o amigo. Quando Yuri e o homem saem, os olhos de Chihiro voltam ao normal. Ele recupera a consciência e percebe que o monstro foi derrotado. Chihiro se volta para Kotsu, querendo se aproximar, mas Kotsu se afasta, medo do que viu. Só então Chihiro percebe que matou o monstro com suas próprias mãos enquanto estava inconsciente. Ele grita de angústia por ter ferido seu mestre. Felizmente, a menina que observava desde o início sai do beco. Ela usa seu poder para acalmar Chihiro, fazendo-o desmaiar em seus braços. Mesmo assombrado, Kotsu se preocupa mais com o amigo. Ele se aproxima da garota para perguntar sobre a condição de Chihiro. Só ao ouvir que ele está bem, Kotsu respira aliviado. Ele tem muitas perguntas, e ela diz que explicará depois. Sirenes de polícia e ambulâncias ecoam alto. Na cena do dojo, a repórter Kakihara exige entrada, mas é parada pelo inspetor Kurikami. Dentro, ela interroga testemunhas sobre o monstro. Um jovem próximo diz que desmaiou e não sabe de nada. Kurikami se volta para interrogar a garota misteriosa e Kotsu. A garota se apresenta ao inspetor como Aiko, colega de Chihiro, e explica que ele está inconsciente. O inspetor relutantemente os deixa sozinhos, mas lembra de fazer um boletim de ocorrência. Recentemente, Tóquio teve muitos casos semelhantes. Após a grande inconscientização, a cidade perdeu mais de 10.000 pessoas, possivelmente por causa da névoa vermelha. Kurikami também menciona que houve relatos de humanos se transformando em monstros, mas quando a polícia chega, nada permanece. Isso faz com que duvidem da veracidade desses casos.
Depois que o inspetor sai, apenas Aiko, Kotsu e Chihiro permanecem na casa. Kotsu pergunta curiosamente sobre a identidade dela. Ele quer saber desesperadamente o que aconteceu com seu pai e Chihiro, e se o monstro que viu foi uma alucinação. A razão pela qual o pai de Kotsu se transformou em um monstro é que ele foi alterado. Ela o lembra do misterioso homem de óculos. Kotsu fica irritado e quer perguntar mais, mas Aiko sinaliza para ele ficar quieto para que Chihiro descanse. No sonho de Chihiro, ele vê a silhueta de uma garota sem rosto o esfaqueando com uma espada. Chihiro usa seu braço ensanguentado para counter-atacar. Quando ele fere a garota misteriosa, lágrimas escorrem de seu rosto. Chihiro acorda do pesadelo e vê Aiko primeiro. Após um momento de desconfiança, ele a reconhece como a colega de classe que participou dos seminários com ele. Chihiro também fica chocado ao perceber o que fez. Ele matou o monstro em que o pai de Kotsu se tornou com suas próprias mãos. Dominado pela culpa, ele cobre o rosto em agonia. Aiko sai e sinaliza para Kotsu que Chihiro acordou. No escritório do repórter Kakubara, ele está analisando o caso do mestre desaparecido de Chihiro. Tsubasa entra e se pergunta por que ele continua lendo aquele mesmo artigo. Ela traz documentos sobre a escola que Chihiro frequenta. No dojo, Aiko preparou uma refeição elaborada para os dois. Seu constante tratamento de Chihiro como mestre o deixa desconfortável. Kotsu também perde a compostura tentando obter informações de Aiko, mas falha, então come relutantemente o café da manhã que ela preparou. Mais tarde, Chihiro se posiciona solenemente diante da placa com o nome do dojo, sentindo imensa tristeza pela morte do seu mestre. Ele se ajoelha e chora porque suas mãos estão manchadas de sangue, e não há como voltar atrás. Kotsu observa seu amigo por trás da divisória de papel, sem saber o que fazer. Então sai silenciosamente. Aiko, Kotsu e Chihiro estão andando nas proximidades quando de repente um jovem que parece ter perdido o controle começa a agitar-se, causando pânico entre a multidão. Aiko protege Chihiro por trás, reconhecendo que a condição dessa pessoa é similar à do mestre deles. Antes que o homem possa fazer algo, o Dr. Inuki e a enfermeira Kumi correm para contê-lo. Inuki administra uma injeção que o deixa inconsciente. Então Kumi o carrega de volta para o hospital. De repente, Inuki nota algo. Ele pega o rosto de Chihiro para examiná-lo de perto, mas Aiko o encara por trás. O médico desvia o olhar, prometendo se encontrar novamente. Na cantina, Chihiro questiona o que Aiko quis dizer antes sobre aquele homem ser como seu pai adotivo. Ela explica que o homem estava prestes a se transformar. Se um portal se abre, permite que monstros invadam, então esses monstros vêm de outro mundo. Aiko explicita que, atualmente, a única maneira é eliminá-los. Vendo-a falar tão calmamente sobre isso, Chihiro fica furioso. Ele perdeu pessoas amadas demais, e uma delas foi morta por suas próprias mãos. Em sua agitação, um brilho vermelho brilha em seus olhos, fazendo Chihiro quase desmaiar de exaustão. Kotsu está muito preocupado com seu amigo. Chihiro vai lavar o rosto para clarear a mente, mas de repente ouve aquele som estranho. Ele corre para o corredor e vê a fonte do som vindo de um sino na mão de uma garota. Chihiro a persegue imediatamente. Kotsu e Aiko na cantina percebem que Chihiro está fora há muito tempo e correm para encontrá-lo. O repórter Kakubara e Tsubasa estão ameaçando o diretor, exigindo informações sobre a instalação a véu, quando de repente ele avista Chihiro correndo. Chihiro persegue pela grande construção, mas a perde de vista. Ikiro, nas proximidades, se pergunta por que ele está ali. De repente, aquele som soa novamente. A menina misteriosa toca o sino, fazendo todos começarem a se transformar em monstros. Até Kotsu, que acaba de chegar, é afetado pelo som. A garota aconselha Chihiro a despertar a linhagem heróica dentro dele para exterminar os monstros. Mas ele teme machucar Kotsu se seu amigo se tornar um. De repente, Kotsu se transforma em uma forma semelhante a Chihiro e parte para a batalha contra os monstros. Aiko fica perplexa ao descobrir que Kotsu também possui a linhagem heróica. Seguindo o som, Kototsu encontra o homem de óculos tocando o sino. Ele quer aproveitar a oportunidade para eliminar os portadores da linhagem heróica e transforma alunos em monstros. Mas quando um monstro arremessa Kototsu contra a parede, a preocupação de Chihiro com seu amigo acende sua fúria, e ele ruge de raiva.
Vendo seu amigo encurralado, Chihiro se sente impotente. Yuri ao seu lado lembra que Kotsu acabou de despertar seus poderes pela primeira vez. Chihiro vê o monstro se aproximando de Kotsu, pronto para dar o golpe final. Só então sua fúria explode. Diante dos olhos espantados de Aiko, Chihiro desperta a linhagem heróica dentro dele, se transformando instantaneamente em meio humano, meio monstro e eliminando a criatura com um golpe rápido. Kotsu atrás dele fica confuso com seu amigo. Aiko avisa Chihiro que a lança do monstro estava envenenada. Chihiro entra em pânico e pressiona Aiko urgentemente para encontrar uma solução. O monstro se levanta e avança em direção a Chihiro. Ele está prestes a ser dominado quando Aiko desesperadamente diz para ele chamar seu nome. Mas quando Chihiro faz isso, não tem efeito porque Aiko não é seu verdadeiro nome. Ela é imediatamente envolvida por uma barreira, revelando sua verdadeira forma como uma elfa de cabelo dourado. Antes que Chihiro possa perguntar quem ela é, Sertede o exorta a continuar lutando, enquanto vai até Kotsu para neutralizar o veneno. Chihiro avança atrás do monstro e dá o golpe final. Serdide elogia alegremente seu mestre. Uma lente de câmera de longe capturou a batalha de Chihiro. Mas ele não sente alegria nesse momento. Pelo contrário, é tomado pela tristeza por ter matado um estudante inocente. Surted lembra que, uma vez que alguém se transforma em monstro, não pode mais voltar. A única forma é matá-los, para libertá-los de seu sofrimento. De repente, Kakihara aparece com seu assistente Tsubasa. Ele gravou tudo o que acabou de acontecer e percebe que Chihiro causou a tragédia no dojo. Vendo seu amigo próximo ser atacado, Kotosu se levanta para defender Chihiro. Nesse momento, dos escombros, o homem de óculos e a misteriosa menina Yuri aparecem. Ele convoca monstros para possuir os corpos dos alunos inconscientes. Chihiro não consegue atacar seus amigos e só consegue suportar um golpe da lança que o derruba no chão. Vendo-o protegido por uma armadura de sangue, o homem de óculos transforma o monstro em um gigante para dar o golpe final em Chihiro. Nesse momento, a marca no peito de Chihiro emite uma aura sanguínea brilhante, fazendo a repórter Tsubasa, que estava perto, se agarrar à cabeça e desmaiar. Quando a energia do sangue diminui, Chihiro se recupera totalmente e se levanta. Surted vê a situação como desesperadora. Será muito arriscado se Chihiro usar esse poder em excesso. Onde está Kakihara, ele se preocupa com Tsubasa enquanto ela lentamente e dolorosamente se transforma em um monstro. Enquanto ainda está ansioso, uma misteriosa garota de cabelo vermelho aparece. Ela diz a Kakihara que apenas o poder heróico dentro dele pode salvar Tsubasa. Ela o instrui a chamar pelo verdadeiro nome de Tsubasa. Inconscientemente, ao se transformar, Kakubara chama Ero. Ela se torna uma mulher-pássaro. Ero, com sua força extraordinária, lança o monstro para longe. O homem de óculos vê a situação se desfavorecer e foca em eliminar Chihiro. Mas o garoto já superou o monstro, aniquilando-o. Ele parte para atacar o homem de óculos. A garota ao seu lado saca sua arma para bloqueá-lo. Ao ver seu rosto familiar, Chihiro se agarra à cabeça em dor. Aproveitando disso, as duas figuras misteriosas recuam. A garota de cabelos vermelhos se aproxima de Chihiro e usa magia para suprimir sua linhagem heróica, retornando-o ao normal. Ela se apresenta como Shoko. Surted ajuda Chihiro e reconhece Shoko como a criadora. Shoko explica que, por Chihiro não conseguir controlar seu poder e usá-lo imprudentemente, ele causou esse desastre. Kakabara, furioso, agarra Chihiro e exige que ele devolva Tsubasa ao normal. De repente, alguém grita pedindo ajuda por Ikkyu. Descobre-se que ele também estava prestes a se transformar, atualmente em um estado meio humano, meio monstro. O Dr. Inuki e Kon aparecem, surpreendendo a todos. Shoko explica que o doutor também é um deles. Ela leva o grupo de Chihiro até a Igreja Maldius. Ao chegarem, ela explica que é uma fortaleza que monitora os heróis lutando contra o caos. O caos é uma força que busca transformar o mundo em um lugar de desordem. Kakubota, nesse momento, ainda se preocupa apenas com Tsubasa, mas Shoko o lembra que ela agora é Ero. Diante das perguntas de Kokusu, ela diz que o líder deles explicará tudo. Atrás de Shoko, uma figura sombria aparece, chegando despercebida. Ela é quem Chihiro conheceu em seu sonho durante a grande inconsciência. Ela se apresenta como Dux. Chihiro está profundamente curioso sobre o propósito de Dux em tudo isso.
Ela simplesmente menciona que é destino. Dux profetiza que em 40 anos, a Terra será destruída. Ela diz que esses monstros nunca podem ser realmente eliminados. O mundo só pode renascer após a destruição. Dux aponta para o grupo e explica que a chave disso está em quem carrega a linhagem heróica. Quando a destruição chegar, um herói chamado Rei Lotus Carmesim surgirá. Sem o Rei Lotus Carmesim, o mundo cairá em guerra e ruína. Kakubara não acredita em nada disso, mas Dux o lembra da realidade das pessoas se transformando em monstros. Kotsu pergunta: quem transformou seu pai em um monstro? Ela diz que foram os agentes do caos. Em outro lugar, um velho de cabelo branco observa enormes máquinas. Atrás dele estão a garota misteriosa e o homem de óculos. Ele lhes diz que a única maneira de evitar o apocalipse é eliminar os que carregam a linhagem heróica. Na igreja, Dux revela que os agentes do caos usaram as vítimas em coma para invocar monstros. A única maneira de resolver isso é destruir Tóquio, a fonte do portal. Quando o grupo de Chihiro chega ao hospital para verificar a situação, Kakubara vê Ero na forma de Tsubasa e corre alegremente. Mas ao perceber que ela não é Tsubasa, ele fica profundamente decepcionado. Surtid explica que são os guardiões dos portadores do sangue heróico. Tsubasa despertou graças à energia de Chihiro. Kakubara se sente impotente. Ele fuma na varanda do hospital, com olhos cheios de ressentimento. Ele jura vingar Tsubasa. No quarto de Ikkyu, o Dr. Inuki explica sobre um gene especial que ressoa com monstros. Quando a ressonância é forte, os monstros abrem um portal através do corpo humano. Chihiro se preocupa com Ikkyu quando o espaço ao seu redor muda. Dux aparece e culpa Chihiro por tudo. Um pedaço de vidro ensanguentado aparece em sua mão, deixando Chihiro desesperado. Ela diz que isso é necessário para reiniciar o mundo. Chihiro acorda assustado do pesadelo. Seus amigos veem sua mão coberta de sangue. Kon vem limpar, mas não encontra ferida. Chihiro se afasta dela. O Dr. Inuki percebe seu estado mental instável. Nuvens escuras cobrem o céu da cidade. Chihiro desferiu um ataque total contra Tóquio. Kotsu, atrás dele, fica muito preocupado. Os portadores do sangue heróico observam, aliviados por Chihiro estar do lado deles. Diante de tal poder, até o Dr. Inuki e a enfermeira Kumi admiram essa força. Isso varre a cidade, destruindo tudo. Uma corrente de pedra primal abaixo também é destruída pela energia avassaladora. Na sede da Caos, o velho repreende o Homem de Óculos e Yuri. O Homem de Óculos explica que o grupo é fraco onde portais não podem ser abertos. Ele menciona trazer um grupo misterioso, irritando o velho. Ao saírem, ele pede para Yuki ficar, dizendo que só ela pode salvá-lo. Afinal, eles são pai e filha. Na igreja de Melvia, Chihiro se senta exausto. Shoko diz que, destruindo as barreiras, Tóquio colapsará sozinha, e o caos desaparecerá. Apesar das preocupações de Kotsu e Sir Ted, Chihiro decide se sacrificar. Sabe que usar muito poder pode sobrecarregar seu corpo, mas não quer ver mais ninguém morrer. Dr. Inuki se aproxima para confortá-lo. Chihiro fica tonto e desmaia, enquanto seus amigos o ajudam a descansar. Kotsu o leva para o corredor, e o repórter Kakabara aparece e o provoca, dizendo que ele só gosta da adrenalina da destruição. Em um quarto, Yuri contempla uma foto dela e de Chihiro crianças, sentadas em um balanço, com uma mulher atrás com o rosto escondido. Em seu sonho, Chihiro vê muitas figuras familiares, acorda do pesadelo e vê Sertid ao seu lado. Na rua, um casal discute alto sobre corrida. No laboratório, quando Kumi vai encontrar o Dr. Inuki, ouve algo caindo e arromba a porta. Encontra Inuki ofegante no chão. Kon rapidamente encontra remédios e lhe dá. Quando ele se recupera, Inuki pede que ela complete a missão, pois sem ela não pode ser concluída. Nas ruas movimentadas, Tsubaki acelera. No céu de Tóquio, Chihiro e seus amigos seguem destruindo as barreiras. De repente, o Homem de Óculos e Yuri aparecem. Vendo quem feriu seu pai, Kotsu avança sem hesitar. Sabendo que ficariam fracos sem pessoas para invocar monstros, Kotsu ataca o Homem de Óculos sem parar. O astuto tenta empalá-lo com um machado, mas Kun bloqueia o golpe com a cauda a tempo. Preocupado, Chihiro diz a Surted para ajudar Kun enquanto ele luta contra Yuri.
Chihiro é atacado por Yuri sem parar, incapaz de usar magia de combate. O homem de óculos despreza Yuri por pegar leve. Kotsu acaba de cair no chão, quando Tsubaki surge em sua moto de corrida. Ela se transforma em meio demônio, revelando-se uma aliada do caos. No céu, Chihiro ainda luta com Yuri quando nota uma barreira embaixo. Ele está prestes a destruí-la, mas Yuri o impede. Nesse momento, a barreira emite uma luz branca. Chihiro abre os olhos e se vê numa cidade cheia de neblina com Yuri à sua frente. Ela explica a Chihiro que este é um reino de memórias. Lá fora, Kun vê Chihiro envolto em luz e se preocupa. O homem de óculos aproveita para atacá-la, deixando-a atordoada. Abaixo, Kotsu luta ferozmente com Tsubaki. Ela para de brincar e invoca uma besta espiritual que bloqueia os ataques de Kotsu. No reino dos sonhos, Chihiro anda em círculos buscando uma saída. Yuri o aconselha a não desperdiçar esforço. Andar em círculos não o tirará de lá. Ela pergunta se destruir as barreiras e arruinar Tóquio é o que Chihiro quer. Ele acha isso problemático e aponta que transformar humanos em monstros é o verdadeiro erro. Lá fora, Kumi ataca o homem de óculos, enquanto Surted, embaixo, se desespera por perder Chihiro. Yuri segue Chihiro no sonho. Sem saída, ela expressa o desejo de ficar ao lado dele, para que ambos encontrem a salvação. Chihiro diz que não há salvação. O único caminho é buscar perdão na batalha. Destruir este mundo sem esperança para reconstruí-lo é o que deve ser feito. Yuri aproveita para pedir que ele seja seu aliado, para escaparem e mudarem o mundo. Chihiro percebe que ela sabe a saída. Lá fora, Kun é atingido pelo loiro Haru. Antes que ele se gabe, ela já se recuperou, pronta para lutar até o fim. No sonho, Chihiro está frustrado, pois Yuri não revela a saída. Ele perde a paciência e vira em outra direção, dizendo para ela não segui-lo. De repente, Yuri diz que esse é o caminho errado. Ela finalmente concorda em mostrar a saída. Kotsu luta intensamente com Tsubaki, recusando-se a perder para o mal, xingando-a de quem transforma humanos em monstros. Tsubaki fica surpresa. Ela insiste que não é aliada do caos. Ambos percebem o mal-entendido. Então Tsubaki muda seu alvo, não se incomoda mais com ele, e voa com sua besta espiritual. No mundo dos sonhos, Yuri leva Chihiro a uma grande rocha. Ela explica que ele transmitiu muita energia à pedra, o que os trouxe a este mundo ilusório. Chihiro canaliza a energia para a rocha novamente. A dor é imensa, mas ele continua lançando o feitiço. Vendo isso, Yuri corre para ajudá-lo a controlar o poder, dizendo que ele fez errado. Ela o guia para focar a energia em um único ponto. Finalmente, a pedra os devolve ao mundo real. Quando Chihiro acorda, vê Yuri se preparando para ir. Ela revela que tudo é por causa da mãe dele. Mesmo agora, ele ainda se pergunta sobre a identidade dela. Kon enfrenta o Homem de Óculos e Haru. Haru está prestes a atacá-la quando Chihiro chega bem a tempo. Abaixo, Sirted jaz derrotado no chão. Haru ainda tem energia e quer continuar lutando, mas o Homem de Óculos o impede. Ele está mais preocupado com Yuri, então eles partem juntos. Aproveitando a oportunidade, o grupo de Chihiro escapa. Ele se lembra do que Yuri disse sobre a mãe. Num porão escuro, um lobo com intenção assassina uiva, anunciando um mau presságio. Surted encontra Chihiro pensativo e fica preocupada, questionando-o sobre seu desaparecimento. Irritado, Chihiro fica com uma intenção assassina e a manda calar a boca. Na igreja de Maldeus, após um debate sobre os monstros, Shoko nota a hesitação de Chihiro. Ela menciona que ele parece ter lutado contra membros do Conselho Guardião, que protegem Tóquio há gerações. Shoko pergunta onde ele esteve. Chihiro responde vagamente. De repente, o repórter Kakabara abre a porta e informa que informações sobre o grupo vazaram. Dr. Inuki lembra Shoko que o grupo foi emboscado. Ela insiste que Tóquio deve ser destruída o mais rápido possível. Todos parecem preocupados, enquanto Chihiro ainda pensa no que Yuri disse sobre a mãe. Caminhando com Chihiro, Dr. Inuki nota algo estranho e pergunta sobre sua condição. Chihiro confia que alguém lhe disse que sua mãe é a causa de tudo. Ele não se lembra de nenhuma memória de infância dela. Das sombras, o repórter Kakubara se revela e diz a Chihiro que tem informações. Ele os leva para o pátio da igreja. Kakabara os lembra da explosão do laboratório científico Avel há 10 anos.
A mãe de Chihiro foi a principal responsável, mas o problema é que ela sumiu sem deixar vestígios. Ele também menciona que Chihiro matou o próprio pai, fazendo Inuki impedi-lo enquanto Chihiro fica chocado com a informação. No quarto do hospital, Kotsu e Kumi discutem por trivialidades quando notam Chihiro sentado à janela, pensativo sobre o que Kakabara disse. Dr. Inuki o observa da porta e apenas suspira impotente. Quando Chihiro e Kotsu saem do hospital, encontram a inspetora Marie e Tsubaki, que havia lutado com Kotsu. Marie pergunta sobre os desaparecimentos, relatados como causados por animais selvagens. Chihiro pensa que o suspeitam, mas a inspetora esclarece que estão atrás de um suspeito chamado Jun, que também carrega a linhagem heróica como Chihiro. Ele é o homem de óculos que tem causado problemas. Kotsu ansiosamente quer saber seu paradeiro. Quando Marie e Tsubaki se viram para sair, ele se oferece para a missão, esperando encontrar e vingar quem transformou seu pai em monstro. Kotsu convida Chihiro, mas ele recusa. Dr. Inuki viu tudo de longe. Naquela noite, Chihiro sonha em aparecer diante de um prédio abandonado, com um jardim de flores roxas oníricas. De repente, uma figura escura jaz em uma poça de sangue, causando-lhe um desconforto sem fim. Chihiro está caindo em um pesadelo. Enquanto isso, Inuki no laboratório tenta recriar o cristal vermelho, mas no meio do caminho, a pedra se quebra e o experimento falha. Em outro lugar, tanto o repórter Kakabara quanto Kotsu procuram informações úteis. Kakabara e seu assistente vão a todos os lugares coletando notícias. Apesar de seu fracasso, o Dr. Inuki continua trabalhando incansavelmente no laboratório, enquanto Chihiro permanece imerso em sua paisagem onírica diante do jardim, segurando uma estranha flor roxa. No laboratório, Inuki trabalhou demais, deixando Kon muito preocupado. Kakabara tirou muitas fotos do homem de óculos. Naquela noite, em um parque, um par de olhos brilhantes de animais espreita nos arbustos à beira da estrada. Ikkyu está deitado em sua cama de hospital em forma meio demoníaca. Chihiro visita seu amigo diariamente por culpa. O Dr. Inuki garante que Ikkyu está se recuperando e que seus sinais vitais estão gradualmente se normalizando. Ele descobriu um componente na névoa vermelha que reduz essa condição. Inuki revela a Chihiro que a pureza do componente recém-descoberto ainda não é alta o suficiente. Ele precisa de tempo antes de poder curar pacientes como Ikkyu. Isso deixa Chihiro bastante desanimado. Ele e o médico estão no telhado compartilhando seus pensamentos. Chihiro confidencia que já teve a intenção de seguir patos e lutar para encontrar a salvação. Ele precisava destruir Tóquio para reconstruir tudo, mas Inuki discorda. Como médico, ele acredita que é melhor salvar toda a população de Tóquio. Chihiro também quer isso, mas não consegue porque não consegue encontrar a salvação para si mesmo. Vendo isso, Onuki coloca a mão no ombro do menino e promete a Chihiro que encontrará uma maneira de salvá-lo. Não importa o quão insano possa parecer. Isso comove Chihiro profundamente. Ele finalmente se abre mais para ele. Em outro lugar, Kotsu, a inspetora Marie e Tsubaki procuram pistas sobre o homem de óculos Geon. O inspetor teoriza que ele pode ser o responsável pelos recentes casos em série, mas, na falta de provas, Marie duvida que esteja atacando a pessoa errada. No sonho de Chihiro, um vazio escuro o rodeia. Ele sonha com raios de luz carmesim, movendo-se para frente e para trás. Então aparece a imagem do Dr. Inuki, seu corpo caído em uma grande poça de sangue. Chihiro acorda aterrorizado e imediatamente contata Kon para verificar a situação. Quando Kon, irritado, vai ligar o Roman 4 de Inuki, ela de repente não consegue encontrá-lo no escritório. Em vez disso, há apenas uma janela quebrada. Preocupado com ele, Chihiro corre desesperadamente. Ele não quer perder mais ninguém. Ero na forma de Tsubasa é bastante desajeitado. Ela carrega uma pilha de documentos e imediatamente cai de cara no chão. Kakabara percebe um código entre os documentos. Ao entrar, ele ganha acesso ao data center da Avel e vê uma imagem de Yuri. Ao mesmo tempo, enquanto procurava por Inuki, Chihiro a encontra brincando com crianças de um orfanato. Tsubaki, em busca de pistas, de repente ouve gritos vindos de um beco. Ela vai mais fundo e encontra alguém morto. Naquele momento, um monstro ataca ela, mas Kutsu chega bem a tempo de salvá-la. O monstro escapa para uma posição elevada. A luz da lua revela sua verdadeira forma, Dr. Inuki.
Vendo suas mãos cobertas de sangue, ele grita de horror. A inspetora Marie agora investiga a cena do crime. Ela examina o corpo da vítima e interroga Kotsu e Tsubaki. Tsubaki revela que o responsável pela transformação é muito estranho, diferente de tudo que investigaram. Marie fica pensativa. Enquanto isso, num beco, um grupo de bandidos tem a foto do alvo. Jun os mandou seguir o Dr. Inuki. De repente, um reclama de fome, e o amigo vai comprar o jantar para o grupo. Ao voltar, encontra o beco escuro. A visão horrível, os jovens mortos em poças de sangue e uma figura meio demônio pairando, aterrorizando-o. Chihiro anda pelas ruas tentando contatar Kon, preocupado com Inuki. Kon vê a destruição no laboratório, mas tenta acalmar Chihiro, dizendo que Inuki ficará bem, e desliga. No alto de um prédio, Jun salta e se transforma em meio demônio, fugindo. Os bandidos que ele contratou também procuram Inuki pela cidade. Chihiro liga para Kon para falar do sonho sobre a morte de Inuki. Ela acha absurdo. Jun chega ao beco onde os bandidos foram mortos. Ao ver isso, ele fica furioso. No sonho de Chihiro, ele está no jardim de flores roxas da casa em ruínas. Lembrando do pesadelo, ele agarra a cabeça, querendo salvar o Dr. Inuki. Então Chihiro lembra das palavras de Inuki e decide encontrá-lo. Na manhã seguinte, Kon fala com Inuki. Ele a tranquiliza, dizendo que está seguro, e desliga. Atrás de Inuki, bandidos de Jun o cercam. Haru relata a Jun e pergunta o que fazer com os mortos por Inuki. Jun diz que resolverá pessoalmente. Ele voa imediatamente para onde Inuki estava. Inuki tenta fugir dos bandidos. Sentindo que vai se transformar, ele avisa aos que o cercam para irem. Eles não acreditam e continuam bloqueando seu caminho, esperando Jun. De repente, Chihiro aparece atrás do grupo. Ele procurava Inuki há muito tempo. Inuki diz a Chihiro para ficar longe. Os bandidos veem alguém no caminho e atacam, mas Chihiro desvia. Quando Chihiro se aproxima e Inuki se transforma em sua forma de homem-fera, Inuki salta no mar e desaparece com a corrente. Chihiro corre freneticamente para verificar, mas o perdeu de vista. Ao voltar triste para a igreja, Shoko pergunta por Inuki. De repente, o repórter Kakabara revela ter achado o traidor e mostra uma foto do orfanato. Inuki e Jun cresceram lá, e eram irmãos de juramento. Chihiro objeta, pois a foto não prova que Inuki é traidor, mas Kakabara retruca que o orfanato foi fundado pelo Instituto Abel. Embora o local tenha boa imagem, ele realiza muitas operações ilegais, pertence ao Chaos. Chihiro se recusa a crer que Inuki seja traidor, então Kakabara mostra uma foto do diretor Grumman, pai de Yuri, ao lado dela. Quando Chihiro volta ao laboratório para ver Kon, ela revela que Inuki vazou informações, mas para proteger as crianças do orfanato perto da torre, incluindo a própria Kon, que cresceu no orfanato Hikari. Descobriu-se que ela e Inuki eram crianças que escaparam de experimentos falhos. Inuki ainda sofre os efeitos disso e não tem muito tempo de vida. Chihiro vai à casa em ruínas. Ele olha o jardim de flores quando Yuri o chama por trás. Ao ouvir seu nome, Yuri congela, relembrando memórias passadas. Chihiro se culpa por não lembrar das memórias. O nome dela ele só sabe por outros. Ele confidencia a Yuri que se sente impotente, prestes a perder alguém importante de novo. Ao ouvir isso, ela diz que pode ajudar Chihiro. Ele acha estranho que perto dela, o desejo de lutar desapareça. Em outro lugar, bandidos buscam informações sobre Jun. A inspetora Marie, Kotsu e Tsubaki ouvem. Ela se aproxima e, com expressão severa, extrai informações do bandido. Numa ponte, Jun finalmente encontra Inuki, como queria. Ele quer que Inuki volte à associação. Sabendo que não tem muito tempo, Inuki recusa. Não entende por que Jun faz coisas tão malignas. De repente, Inuki começa a se transformar. Ele implora a Jun que o mate para não ferir ninguém. Vendo a dor do amigo, Jun cerra os dentes, pronto para o fim. Inesperadamente, Chihiro aparece em sua forma meio demônio, bloqueando o ataque de Jun. Inuki perde o controle e se transforma em homem-fera. O grupo de Kotsu chega ao esconderijo dos bandidos para perguntar sobre Jun. Kotsu nota que Haru lidera o grupo, dificultando a informação. Inuki, fora de controle, ataca Chihiro. Jun voa para ajudar, mas é arremessado pelo ataque de Inuki. Chihiro lembra quando Yuri o ensinou a controlar magia.
Ele foca a energia no alvo, afastando Inuki, mas Chihiro não controla esse poder terrível. Jun o avisa que, se continuar, seu corpo será danificado pela força avassaladora. De repente, a energia é absorvida de volta ao corpo de Chihiro. Ele perde o controle. Inconscientemente, seu corpo tenta amplificar seu poder. Jun se espanta ao reconhecer esse poder. Chihiro é o Rei Lotus Carmesim. Percebendo que Chihiro perde o controle, Inuki o afasta, recupera o controle do corpo e voa atrás dele para contê-lo. Vendo a situação, Jun segue de perto. A inspetora e Haru notam a luz no céu. Haru reconhece a aura de Jun e corre para encontrá-lo. Quando Jun chega, Inuki, ainda não totalmente transformado, luta para segurar Chihiro. Jun sabe que Inuki arrisca a vida para salvá-lo. Ele tenta ajudar, mas é repelido pela barreira de Inuki. Inuki tenta despertar Chihiro, acreditando que ele consegue. Quando Chihiro recupera o controle, Inuki se dissolve, deixando uma pedra de sangue e uma poça. Jun se vira, chorando em silêncio pelo irmão perdido. Chihiro só consegue se ajoelhar, desesperado, na poça de sangue. Ele se pergunta se pode realmente fazer o que Inuki disse. Pega o cristal de sangue em que Inuki se transformou e o leva para Kumi. Ela o guarda com carinho, segurando-o perto, com tristeza nos olhos. Ela não o culpa, apenas agradece por Chihiro ter estado com Inuki em seus últimos momentos. Em outro lugar, Shoko e uma visão se ajoelham diante de Dux, ouvindo sua lavagem cerebral. Dux diz que, ao serem derrotados, os da linhagem heróica não morrem de verdade, mas seus restos se transformam em gemas. Chaos explora os portadores da linhagem heróica para que se eliminem. Destruídos todos, o mundo entrará em colapso. Por isso, devem agir rápido para destruir Tóquio. No topo de um arranha-céu, Jun segura um buquê de rosas. Ele relembra Inuki se sacrificando por Chihiro. Furioso, Jun solta a rosa. Yuri o observa por trás, pensativa. Ao voltarem à sede da Chaos, o homem tatuado celebra ter eliminado um portador da linhagem heróica. O velho Grumman está de costas para eles. Ele diz que a segunda grande inconsciência está prestes a ocorrer. Jun sugere acelerar a eliminação dos portadores da linhagem heróica para que não atrapalhem. O novo recruta Haru, ao seu lado, está ansioso. Grumman faz lavagem cerebral em sua filha para que o ajude. No corredor, Haru pergunta sobre o primeiro alvo. Cego pelo ódio por perder seu irmão, Jun decide que Chihiro será o primeiro a ser eliminado. Para evitar que os sentimentos de Yuri arruinem a missão, Jun a exclui. Em outro lugar, Chihiro contempla o jardim de flores roxas, pensando nas palavras encorajadoras de Inuki antes de se dissolver. Chihiro se pergunta se pode se tornar alguém como ele. De longe, Yuri se aproxima e senta-se ao lado dele. Após um silêncio, Yuri expressa o quão feliz está em vê-lo. Chihiro se pergunta por que sempre se sente em paz aqui. Ela veio para lhe dizer algo e apresenta um bule com o chá que sua mãe fazia. Quando Yuri menciona sua mãe, Chihiro se lembra do que ela disse antes sobre tudo ser culpa dela. Ele quer saber a verdade. Vendo que não pode mais esconder, Yuri revela que o nome de sua mãe era Mitsuki, colega de seu pai, Grumman. Eles estiveram aqui juntos. A mãe dele e o pai de Yuri fizeram um experimento que falhou, levando a mãe de Chihiro para outro mundo, e Grumman perdeu um braço. Por anos, obcecado pela mãe de Chihiro, Grumman negligenciou a filha, tentando reabrir o portal. Ele até a proibiu de ver Chihiro. Para Grumman, Yuri é só uma portadora da linhagem heróica, cumprindo missões, não sua filha. Após ela compartilhar, Chihiro se sente aliviado por saber a verdade. Na igreja Maldius, ele relembra cada nome importante. De repente, uma visão da morte de Kotsu aparece diante de Chihiro. Ele sabe que é um sinal sinistro. Chihiro corre para a casa do amigo, mas Kotsu já saiu, sendo levado na moto de corrida de Tsubaki. Ela nota alguém suspeito o seguindo. São Jun e Haru. Ela leva Kotsu para outro lugar, despistando-os. Ela o leva a um telhado para a vista e a um restaurante para comer. Chihiro não consegue falar com o amigo e fica preocupado. Ele vai à casa em ruínas, atrás de Yuri. Kotsu e Tsubaki não sabem que Jun e Haru os estão seguindo. Haru se pergunta por que não eliminam Kotsu de uma vez. Jun explica que Tsubaki é do Conselho Guardião, então ele deve matá-la para evitar interferência. Chihiro conta a Yuri sobre seus sonhos. Ele acha absurdo ser tão afetado,
Mas Chihiro está preocupado com Kotsu, pois, segundo o sonho, seus entes queridos no mundo real morrem aos poucos. Yuri o tranquiliza, dizendo que ele consegue. Chihiro implora para ela contar se souber de algo. Vendo sua expressão suplicante, Yuri está prestes a revelar algo quando Kotsu liga. Do outro lado, ele pede ajuda, fazendo Chihiro deixar Yuri e correr para Kotsu. Acontece que o garoto e Tsubaki esqueceram as carteiras e quase foram obrigados a lavar a louça. Quando saem e veem o silêncio de Chihiro, Kotsu pensa que ele está bravo. Jun, por perto, vendo a intervenção, fica furioso. Cego pelo ódio de perder seu irmão, ele perde a paciência e decide acabar com todo o grupo de Chihiro ali. Ele ordena que Haru lute com Tsubaki. Enquanto o grupo de Chihiro conversa, Jun surge e leva Kotsu. Haru também agarra Tsubaki. Vendo isso, Chihiro fica furioso. Ele se transforma em sua forma meio demônio e persegue os inimigos. Tsubaki, sendo arrastada por Haru, se transforma imediatamente e o joga longe. Haru, arrogante, decide não ter piedade. Chihiro encontra Kotsu, como no sonho, pendurado de cabeça para baixo numa árvore com olhos vazios e sem alma. Jun joga sal na ferida ao perfurar Kotsu lentamente com seus tentáculos. Furioso, Chihiro afasta os tentáculos vermelhos de Jun com toda a força. Jun o ataca com os tentáculos, ameaçando perfurar o coração de Kotsu se Chihiro resistir. Preocupado com o amigo, Chihiro é derrubado repetidamente. De repente, Jun menciona o nome de Inuki. Ele está furioso porque Inuki se sacrificou por Chihiro. Assim que Jun ganha vantagem e se prepara para matar Chihiro, dardos surgem do nada e bloqueiam o ataque. Yuri chegou para proteger Chihiro. Enquanto Jun a questiona por desafiar as ordens da organização, ele a ataca. Chihiro vê e tenta interceptar. Quando os tentáculos afiados estão a instantes de Yuri, Jun hesita. Vendo a situação desfavorável, ele foge. Do lado de Tsubaki, a luta é igualmente intensa. Ela o derruba e está prestes a acabar com ele quando uma figura surge, agarra Haru e foge. Chihiro segura Kotsu nos braços, confortando-o. Yuri, ao lado deles, afirma que escolheu ajudá-lo. Chihiro sabe que ela não tem para onde voltar, então a convida para sua equipe. Na névoa vermelha da cidade, o repórter Kakabara é convocado pelo grupo de Chihiro. De repente, membros do Conselho Guardião emergem. No momento em que se encontram, a atmosfera é tensa, cheia de cheiro de pólvora. Chihiro revela que os chamou para discutir cooperação. Tsubaki não se importa, mas suas ações impensadas não podem ser ignoradas pelos membros do conselho. Julia, a loira da equipe guardiã, zomba do grupo de Shoko, chamando-os de fanáticos. Shoko, sem se deixar abater, retruca que o Conselho Guardião tem a responsabilidade de proteger a nação, mas mata quem não se submete aos ideais da organização. Ao ouvir isso, Julia fica furiosa. Ela não permite que ninguém fale mal do Conselho Guardião. Então, ela e o jovem Sugura invocam suas feras espirituais. Vendo a situação piorar, Kotosu se transforma, pronto para lutar ao lado de Shoko. Mas uma garota se adianta para mediar. Chihiro também lembra a todos que tem um jeito de salvar o mundo sem destruir Tóquio. Os guardiões e até seus colegas de equipe não acreditam muito nele. Chihiro olha para Yuri com confiança, acreditando que ela tem uma solução. Quando ele se aproxima, Shoko a reconhece como agente do caos e a ataca com magia. Felizmente, Chihiro bloqueia a tempo e afasta Yuri, explicando que ela está do lado deles. Todos pensam que o caos o seduziu. Chihiro e Kotosu explicam que a vida de Kotsu foi salva por Yuri. Chihiro, a princípio, queria desistir e aceitar o destino, incapaz de salvar Kotsu. Mas, graças ao encorajamento dela, ele percebeu que o destino pode ser mudado. Ele conta a todos sobre a intenção do Centro Científico Avel de usar a linhagem heróica para se eliminar. Se cooperarem, resistirão aos ataques do agente do caos. Shoko, porém, duvida, oferecendo só duas opções: destruir Tóquio ou exterminar a linhagem heróica. Em sua urgência, Chihiro se curva, implorando ajuda. Kotosu, Tsubaki e alguns do Conselho Guardião ficam do lado dele. Dois do Conselho, Julia e Sugurta, prometem cumprir suas responsabilidades, mas querem seguir seu próprio caminho, então saem. A inspetora Marie também decide se juntar à causa.
Quando a inspetora e o repórter vão beber, Kakabara duvida da decisão dela. Ele acredita que Chihiro, que matou o próprio pai para atingir seus objetivos, não é confiável. Mas Marie decide lhe mostrar algo. No jardim, Chihiro admira a paisagem quando Yuri surge timidamente. Desta vez, ela traz um bule de chá, e eles o desfrutam felizes. Marie leva Kakabara à biblioteca. Ela revela a ele sobre a linhagem heróica de Chihiro e a cena do crime de anos atrás. 13 anos atrás, uma família foi encontrada pela polícia em suicídio forçado, com só o jovem Chihiro encolhido. Ele confessou ter matado o pai. Com base nisso, Kakabara ainda acredita que Chihiro causou tudo. Pelas marcas nas mãos de Chihiro, ele deduz que o pai o estrangulava, e o menino o esfaqueou com um caco de vidro. Mari o lembra que, como repórter, não deve ser cegado pela raiva. Ela mostra a Kakabara uma foto da cena do crime com as palavras ensanguentadas que o pai de Chihiro deixou, desejando que o filho sobrevivesse. Não há como o pai de Chihiro, que queria que a família morresse junta, desejasse que o filho vivesse. Deve haver algo oculto. O repórter Kakabara quer negar essa verdade. Mesmo quando Marie menciona que Chihiro quer o grupo na igreja, ele não coopera. Na igreja, Yuri revela que seu pai pretende causar uma segunda grande inconsciência e importou máquinas. A localização e fonte, ela não sabe. Shoko duvida muito da autenticidade das palavras dela, mas Chihiro e Kototsu confiam muito em Yuri. No jardim de flores roxas, Chihiro agradece a ajuda de Yuri. Ele coloca a mão no ombro dela, fazendo-a corar, feliz como uma garota no primeiro amor. Ele acredita que é por causa da mãe que seus destinos continuam entrelaçados. Chihiro quer mudar seu próprio destino. Yuri lhe dá um caderno, uma lembrança da mãe. Era o livro de histórias que ele mais amava na infância. Mas ao tocá-lo, memórias sombrias surgem. Seu pai, devastado pela partida da mãe, trancou-se no quarto. O desespero o consumiu, querendo cometer suicídio com Chihiro. Em sua mente, as palavras dos outros ainda ecoam, perguntando por que ele queria matar o pai. De repente, uma imagem da inspetora Marie, sendo perfurada no peito, aparece. A inspetora segue caminhões da companhia Avel. Ela rastreia o caminho e descobre um parque de diversões abandonado. Abaixo, um quartzo de sangue cria barreiras sem parar. Marie ia relatar a organização quando um ataque a atinge. Uma figura encapuzada surge, rindo sinistramente, e se transforma em meio demônio para atacá-la. Enquanto isso, Chihiro acaba de acordar do sonho. Após se recompor, ele conta tudo a Yuri. Marie, com movimentos ágeis, desvia dos ataques da figura misteriosa. Ela invoca sua besta espiritual para atacá-lo. Infelizmente, uma garota loira aparece. O ataque dela destrói a besta espiritual imortal de Marie. Ela tenta invocar mais para eliminar os dois, mas o ataque da loira é insidioso, perfurando-a à distância. Neste ponto, todos se reúnem na igreja Maldeus. Chihiro pergunta por Marie. Shoko revela que ela pagou o preço por confiar na pessoa errada. De repente, Marie aparece coberta de sangue. Kakabara a segura. Ela só entrega um telefone ensanguentado e diz algo antes de se dissolver. Shoko zomba de Yuri, pois ela causou a morte de Marie indiretamente. Grumman aparece, elogiando-a. Todos, exceto Chihiro, perderam a fé em Yuri. Sem escolha, ela solta a mão de Chihiro e volta para o lado do pai, apesar dos protestos dele. Ao voltar, Grumman bate e repreende a filha, proibindo-a de entrar na casa dele e de Mitsuki novamente. Um espaço vermelho sangue aparece, onde uma figura jaz partida ao meio num poço de líquido, um sinal sinistro. No viaduto, Chihiro se desculpa ao Conselho Guardião. Eles o desprezam por confiar num inimigo e causar a perda de um valioso guerreiro. Não importa o que ele explique, não querem ser traídos de novo. Até Tsubaki deve voltar com Julia e Sugura à organização para a punição. Chihiro tenta apresentar a pedra mágica que Inuki deixou, mas recebe apenas zombaria dos dois. Para eles, a pedra não pode mudar a situação atual. Na Igreja Maldeus, todos culpam Chihiro por confiar em Yuri. O repórter Kakabara, furioso, agarra sua gola e exige uma explicação. Chihiro só consegue ficar em silêncio. Vendo-o assim, Kakabara o solta relutantemente. A enfermeira Kumi agora tem a pedra espiritual que o Dr. Inuki deixou e decide pesquisá-la para achar respostas.
Kakabara e Ero também não confiam mais em Chihiro. Ele e sua assistente decidem investigar por conta própria. Com todos se dispersando, Shoko está desamparada. Na corporação Aval, Gromand e seus cientistas experimentam em cidadãos. São presos numa sala, sem importar a idade, com um aglomerado de cristais de alta energia sobre suas cabeças. Ao apertar o botão, uma luz vermelha brilhante desce, transformando todos em monstros. Kakabara segue as pistas de Marie, indo aos endereços de terrenos que a corporação Aval adquiriu. Ele percebe que o local pode esconder um segredo chocante, por isso Marie foi eliminada às pressas. Kakabara pretende investigar sozinho, mas Ero quer ajudar e o segue, confiando nele. Durante a investigação, alguém o segue secretamente. Numa bifurcação, o perseguidor Chihiro é descoberto por Kakabara. Ele pergunta, irritado, o que o garoto pretende. Chihiro gagueja, incapaz de explicar. Vendo isso, Kakabara ironicamente adivinha que ele sonhou com sua morte. Kakabara sabe que Chihiro só faz isso para restaurar a fé de todos no plano dele e de Yuri. Ele não confia nele e não cooperará. Antes que Chihiro diga mais, Kakabara se vira. Ero segue e garante que o protegerá. Na corporação Aval, devido ao quase vazamento, Grumman aumentou a segurança. Jun sugere eliminar Chihiro primeiro, mas Grumman logo aponta que Jun não fará nada com os olhos nublados pelo ódio. Quando Jun sai frustrado com Haru, Grumman fala com um cientista próximo. Ele se alivia que o Conselho Guardião e a equipe da igreja quase se aliaram contra ele. Ele reconhece Chihiro como um espinho a ser removido, pois pode se tornar o Rei Lotus Carmesim. Kun pesquisa a pedra espiritual de Inuki. Kotsu encontra Tsubaki para contar sobre seu sonho prevendo a morte de Chihiro. Ele sonhou com Kakabara morrendo horrivelmente. Ela o ajudará como amiga. No escritório de Grumman, ele revisa o histórico de Marie e busca informações. Quando Kakabara olha ao lado, vê Ero adormecida de exaustão. Ele a cobre com um casaco. De repente, pontos no mapa batem com endereços do telefone de Marie. Kakabara olha pela janela, pensativo. Nota que Chihiro ainda o segue como uma sanguessuga, então relutantemente concorda em encontrá-lo. Chihiro explica que só quer salvá-lo. Mas Kakabara não se importa com nada. Não tem mais nada a perder. Sua família se suicidou por dívidas. Por isso Kakabara sempre odiou Chihiro, por rejeitar os sentimentos do pai, matando-o por medo da morte. Chihiro objeta. Ele expressa a dor imensa que sente ao lembrar daquele dia, a ponto de desejar ter morrido com o pai. Mas ele sobreviveu. E mesmo agora, lembrando que Inuki disse, não pode morrer, pois tem uma missão a cumprir. Kakabara fica agitado, questionando por que os olhos de Chihiro ainda brilham com o desejo de viver, mesmo traído por amigos e colegas. Tendo perdido quase tudo, ele duvida de seu julgamento sobre o garoto. Se Chihiro realmente matou o pai ou não, Kakubara o leva ao local do aparelho de Marie. Ero os acompanha. Ele os leva a uma área com uma esfera gigante. Segundo Marie, há 7 esferas assim na cidade. O propósito delas é criar novas barreiras. Por isso Shoko queria tanto destruir as barreiras. De repente, uma voz ecoa. Arrow se transforma em sua forma besta humana, bloqueando um ataque contra Kakubara. Quando o atacante se revela, Kakubara o reconhece imediatamente. É Kaburagi, ou Kark, um pianista renomado. Ele invoca uma garota loira que pode atingir Arrow de longe. Kakubara percebe que foi ele quem matou Marie. Chihiro se transforma e ataca. De repente, do chão, delírios das vítimas mortas. Seu pai, Inuki, Marie e outros o agarram, jogando Chihiro no desespero. Vendo Chihiro preso no feitiço de Kark, Kakubara tenta soltá-lo, mesmo com a loira o atacando. Kark está prestes a atacar de novo quando Arrow o protege. Nesse momento, ele vê a figura familiar de Tsubasa nela. Ele a vê morrer e se transforma em fúria, tentando avançar por vingança, mas é derrubado pelo ataque de Kark. Vendo Kakubara levar golpes e ainda protegê-lo, Chihiro grita para ser Ted ajudar. Kakubara revela que não aceitava ser abandonado pelos pais. Por isso, sempre que amava alguém, queria arrastá-los junto. Mas Kakubara havia entendido mal o garoto. Chihiro não matou o pai. Seu pai se esfaqueou para que Chihiro pudesse viver. Antes de morrer, Kakubara acende um cigarro e diz para ele viver bem e atingir seus objetivos.
Chihiro implora a Serted por ajuda, mas os ferimentos de Kakubara são graves demais. Ele morre nos braços de Chihiro, deixando uma pedra espiritual que faz o garoto gritar. Em outro lugar, Shoko tem uma audiência com Dux. Dux a lembra que o caos está em vantagem. Se isso continuar, o mundo será destruído. Shoko decide executar o plano para destruir Tóquio o mais rápido, mesmo que reste apenas uma semente heróica. Num salão de concertos de Grummond, ele inspeciona o local com um trabalhador, preparando-se para a performance de Kark. O trabalhador congela ao vê-lo, depois pergunta por que Grummond quer construir um alçapão sob o palco. Grummond responde que esses preparativos são para a próxima performance. Kark no palco gesticula, preparando-se para a cerimônia fúnebre do Rei Lotus Carmesim. Na igreja Maldius, Tsubaki traz Akira para o grupo de Chihiro. Apenas essas duas o ajudam. Elas não esperavam que a morte de Kakubara acontecesse tão de repente. Chihiro acredita que não é hora de luto. Os falecidos confiaram a eles a responsabilidade. Devem agir o mais rápido possível. Dentro da igreja, Dux está atrás de Shoko. Eles zombam, não esperando que membros do Conselho Guardião ajudassem. Akira afirma ser seu desejo. Chihiro implora a Dux por ajuda, pois estão com poucos homens. Dux usa magia para criar uma região estrelada acima do grupo, mostrando a posição das máquinas de barreira, arranjadas como a Ursa Maior. 6 das 7 máquinas foram ativadas. Se todas criarem barreiras, as chances de sobrevivência serão quase zero. Chihiro os incita a destruir a última máquina, no Teatro Infinito. Shoko comenta que ele finalmente fez algo decente. Suas palavras sobre Yuri são duras demais, fazendo Surted quase avançar, mas Chihiro a impede de agir precipitadamente. Neste momento, numa sala secreta de pesquisa, o velho Gromand observa veículos transportando equipamentos com gás tóxico. O segundo grande plano do coma está prestes a se desenrolar. Ele se vira e conta a todos sobre o plano, usando como trunfo. Quando Jun pergunta sobre Yuri, Grumman o lembra que ela já não é útil. Isso faz Jun perguntar, impotente, sobre o destino dos experimentos falhos, vendo Grumman ignorar os que sofreram com resquícios experimentais como ele. Jun fica furioso, mas é avisado pela bengala de Grumman para não agir precipitadamente. Ele só permite que Jun defenda as 6 posições das máquinas. Isso faz Jun explodir ainda mais. Grumman é astuto, pois sabe que Chihiro aparecerá na localização da máquina final. O ódio de Jun só arruinaria seu plano. Quando Jun caminha pelo corredor e encontra Yuri, ele critica sua fraqueza por arruinar seu esquema para matar Chihiro. Haru, vendo seu superior sair, também corre para culpá-la. Ele a pressiona para atrair Chihiro. Yuri olha para o vaso de flores caído e reúne sua coragem. No dia seguinte, enquanto Tsubaki lava sua moto, Haru aparece do nada, joga-lhe algumas informações e desaparece. Tsubaki leva o segundo grande plano do coma de Grumman à igreja para relatar. Todos naturalmente suspeitam que seja uma armadilha. Tsubaki aconselha a todos a não serem impulsivos, pois é um concerto com muitos espectadores, então o povo do caos pode estar usando-os como reféns. Shoko refuta isso, acreditando que sacrificar mais pessoas é necessário para alcançar seu objetivo. Enquanto todos hesitam, Chihiro também decide se juntar a este plano. Ele lembra a todos que eles usam o som para transformar humanos em monstros. Se puderem matar Kark antes que ele toque a peça, tudo pode ser parado. Em seu sonho naquela noite, ele contempla sua escolha. Imagens de muitas pessoas jazendo em poças de sangue aparecem diante de Chihiro. De repente, Dux também aparece aqui, apontando que ele mudou. Chihiro afirma firmemente que, se tiver que ser manchado de sangue, o fará de acordo com sua própria vontade. Na manhã seguinte, Jun está em uma das localizações das máquinas. De repente, Haru chega e o aconselha a sair e seguir sua própria decisão. Jun o lembra que violar ordens significa morte. Vendo que não consegue persuadir Jun, Haru parte relutantemente para cumprir a missão. Naquela noite, no local do concerto, bandidos sob o comando de Jun observam a situação. De repente, eles veem o grupo de Chihiro se transformando e avançando em direção a eles. Kark aparece por perto. Antes que possam entender a situação, ele lança um feitiço que transforma o grupo em monstros. Os monstros avançam para lutar contra o grupo de Chihiro, enquanto Kark entra calmamente para realizar o concerto. Enquanto os sons do piano ecoam,
A plateia no salão gradualmente perde a razão. Enquanto todos lutam lá fora, Chihiro mal consegue destruir um monstro antes que Haru saia correndo e o afaste. Akira o chama para aconselhá-lo, mas sua lealdade a Jun cega Haru. Ele mira em Chihiro para atacar, mas ao atacar, a figura de Chihiro some, revelando sua forma verdadeira, uma besta espiritual. Chihiro pediu a Akira para preparar um monstro com sua aparência para enganar o inimigo. Ele corre para o auditório para acabar com Kark. De repente, Jun o impede, querendo ele mesmo acabar com Chihiro. Kark fica furioso por um intruso ter arruinado seu plano. Enquanto todos correm para o auditório, os convidados não podem mais ser salvos. Kark cria uma barreira que atrai as almas de todos para um só lugar, e então cria um monstro gigante. Chihiro, distraído, é esfaqueado no peito por Jun. Ele lembra das palavras de Inuki, encorajando-se de que consegue, e libera um poder tremendo que destrói o ataque de Jun. Só agora todos percebem que Chihiro é o Rei Lotus Carmesim. Ele ataca sem parar, deixando Jun sem resistência. Quando Jun se desespera, Chihiro sente uma dor aguda no coração. Jun tenta aproveitar para matá-lo, mas um ataque da garota loira ao lado de Kark tira a vida de Jun. Vendo isso, Haru enlouquece e avança para vingá-lo. Kark está prestes a acabar com ele quando a figura de Akira avança para proteger Haru. O músico não pretende poupá-lo. Para choque de todos, a foice atravessa Haru e Akira, eliminando-os instantaneamente. Chihiro fica furioso por Kark tratar vidas humanas como lixo. Uma onda de poder destrói todo o auditório. O Rei Lotus Carmesim retornou. Apesar das palavras sedutoras de Kark sobre Chihiro matar inocentes, o monstro dispara uma explosão tremenda contra Chihiro. Mas ele não se importa mais com essa moralidade. Um único golpe de Chihiro parte o monstro ao meio. Shoko assiste a cena e ri loucamente por ter criado um poderoso Rei Lotus Carmesim. Chihiro corre para onde Kark estava, mas ele sumiu, deixando apenas palavras zombeteiras. Do lado de Grumman, com o plano falho, ele implora ajuda à filha Chiyu. Vendo o pai assim, a garota não resiste e concorda. Yuri segura uma foto dela e de Chihiro de quando eram jovens. Ela está muito feliz por ter evitado o coma de 2º grau. Os dois não terão mais motivos para lutar. Quando ela chega ao quarto do velho Grumman, ele a informa que o plano apenas começou. Ele confia essa missão à sua filha Chiyu. Além disso, ele repreende Kark por arruinar o plano que ele construiu com tanto esforço. O cientista louco Drell, ao lado deles, ri e aconselha os dois a não brigarem. Ele sugere eliminar Chihiro, o que Yuri se opõe veementemente, mas Drell a manipula, dizendo que Chihiro eliminou Jun e Haru e matou todos os presentes. Vendo que Yuri não acredita, ele direciona a atenção dela para o velho Grumman. O velho revela que Chihiro causou isso e reproduz o vídeo que Drell gravou para ela ver. Na igreja Maldius, Shoko apresenta suas conquistas aos Dukes. Todos elogiam Chihiro por destruir a pedra espiritual da barreira, mas ele sente uma culpa imensa por ter matado tanta gente. Serdide o conforta, dizendo que a culpa foi da organização. Vendo todos elogiarem Chihiro, Shoko fica furiosa e se aproxima. Ela afirma que foi graças aos seus esforços que a máquina foi destruída, então só ela é a candidata adequada para o Rei Lotus Carmesim. Ela olha para Dux, não convencida. Vendo Dux concordar em silêncio, Shoko fica confusa. No hospital onde Akira e Haru estão, Chihiro os visita. Kun relata que ambos estão estabilizados. Ela está curiosa sobre o que acontecerá quando Haru souber que seu inimigo é quem mais queria salvá-lo. Surted é elogiado pela enfermeira por salvá-los a tempo e fica envergonhado. De repente, Kon menciona que Shoko abandonou Akira e Haru para destruir a máquina. Mas agora ela leva todo o crédito. Chihiro não aceita o comportamento dela, mas apenas comenta que cada um tem sua própria personalidade. De volta ao laboratório com Kon, Chihiro lamenta Jun ter escolhido o caminho errado. Cego pelo ódio a ponto de cometer erros, a pedra espiritual de Jun é colocada ao lado da de Inuki, como desejado. Do lado de Grumman, ele segue a filha até o laboratório dela. Ele se surpreende que Chiyu tenha reconstruído o cenário da antiga casa, onde ele e Mitsuki viveram. Chiyu ativa o dispositivo e revela que, embora as pedras espirituais tenham sido destruídas,
Se a energia da restante for focada no aparelho, ele abrirá à força o portal para outro mundo. Chiyu o avisa que isso desestabilizará a energia de Tóquio e destruirá a cidade, mas ele não ouve. O que Grumman se importa é que ele está prestes a se reunir com Mitsuki. Então ele pede a filha para ativar o dispositivo. Na igreja Maldius, Shoko está furiosa porque Chihiro roubou seu destaque diante dos patos. Ela não está convencida e acredita que só ela pode se tornar o Rei Lotus Carmesim. Então Shoko de repente percebe que só o último sobrevivente ganhará esse título. Então Shoko começa a pensar em matar Chihiro e seu grupo para reivindicar o título de Rei Lotus Carmesim. De repente, Kark abre a porta por trás com uma risada zombeteira. Ele zomba que os pensamentos de Shoko foram corrompidos. Chamas irrompem ao redor deles, queimando toda a igreja até as cinzas. Shoko jaz caída, com os olhos arregalados de horror fixos em Dux. A figura de Dux afunda nas chamas. Do outro lado, Grumman força Yuri a assistir Chihiro massacrando seus colegas e todos os membros da plateia que foram transformados em monstros. Ela não acredita, mas a verdade está bem diante de seus olhos. Grumman faz uma lavagem cerebral nela, dizendo que Chihiro não é mais a pessoa que ela conhecia. Ele a atrai para salvar Chihiro e trazê-lo de volta ao que era. Nas ruínas queimadas da igreja Maldius, o grupo de Chihiro encontra a pedra espiritual de Shoko. Todos adivinham que Chaos fez isso. Dux aparece diante do grupo do nada. Kotsu, vendo sua expressão indiferente, questiona se ela não sente tristeza pela morte de Shoko. Ela apenas inclina a cabeça confusa, deixando-o sem saber o que fazer. Dux informa a todos que Chaos está prestes a transportar toda Tóquio para outro mundo. Isso leva o grupo de Chihiro a especular que este pode ser o preço que Grumman paga por tentar algum ritual. Dux decide deixar cada um escolher seu próprio destino. Quando Chihiro retorna à antiga casa, Surted está atrás de uma árvore observando tudo. Yuri, como previsto, vem a este lugar, trazendo o chá que ela mesma preparou. Vendo que ele não mudou, ela fica muito feliz. Yuri conta a ele o que viu depois que ele se tornou o Rei Lotus Carmesim, que Chihiro massacrou todos no auditório. Mas Chihiro confirma que o que ela diz é verdade. Isso a surpreende, e ela o questiona. Chihiro revela que Kark transformou a plateia em um monstro gigante, e ele foi forçado a fazer isso para destruir a máquina final. Isso surpreende muito Yuri. Ela diz que ele mudou. Yuri está muito preocupada, pois se ele continuar usando esse poder, Chihiro vai acabar se matando. Yuri não quer isso. Ela o abraça e o aconselha a esquecer tudo com ela, fugir para um lugar onde ninguém os conheça. Mas Chihiro ainda decide seguir o caminho da matança. Ele deve seguir a vontade de Inuki e dos que se foram. Vendo que não consegue persuadi-lo, ela fica frenética, perdendo a vontade, e se transforma para salvá-lo. De repente, Serdit surge de trás da árvore e usa seu poder para prender Yuri, impedindo-a de agir precipitadamente. Serdit esperou por este dia há muito tempo. Ela diz que desde que conheceu Yuri, Chihiro mudou completamente. Yuri foi quem o distraiu de seu objetivo original. O dever de Serdit é proteger Chihiro. Então, apesar das ordens dele, ela decide matar Yuri. Inesperadamente, uma lâmina de sangue a atravessa, liberando o feitiço de Yuri. Serdit só consegue chamar o nome de Chihiro antes de se dissolver. Chihiro não acredita e questiona Yuri. Vendo sua expressão desesperada, ela não consegue explicar e foge. Nem ela mesma entende o que acabou de acontecer. Grumman apressa Chiyu para ativar a máquina. Todas as pedras espirituais da cidade foram ativadas, fazendo a sede do edifício Avil desabar. Em seu lugar, a casa que Chiyu construiu se eleva junto com as rochas. Dreyol e Kark antecipam isso. Chihiro observa tudo de longe. Quando seu grupo pergunta sobre Surted, a expressão de Chihiro lhes diz tudo. Dux aparece, dizendo ao grupo que a fonte do portal vem de um dispositivo dentro daquela casa que se eleva. Chihiro e seu grupo se transformam, determinados a voar e resolver tudo. Neste momento, Tóquio está virando escombros. Tudo é puxado para o portal no céu. Grumman ri loucamente, chamando Mitsuki. Ele se alegra com a perspectiva de se reunir com ela. Ao mesmo tempo, o grupo de Chihiro voa para impedir seu plano. As pupilas de Chihiro se contraem ao ver Clark tocando piano. Kotsu quer ficar e ajudar Chihiro a eliminá-lo.
mas Chihiro insiste que sigam em frente e deixem isso com ele. Kotsu quer dizer mais, mas é interrompida por Kume. Ela lembra que se não se apressarem, Tóquio será destruída. Então, todos devem seguir para destruir a máquina. Quando todos saem, Chihiro enfrenta Kark. Ele jura que não morrerá aqui, pois ainda quer ver alguém novamente. Kark se diverte com ele. Ele toca canções fúnebres enquanto o espaço se distorce. Kark invoca a serpente dragão gigante. O dragão libera um feixe de energia espiritual vingativa. Gritos de almas transformadas em monstros ecoam. Chihiro não hesita em destruir o ataque. Kark revela que o Rei Lotus Carmesim nasceu do sacrifício de almas injustiçadas. Chihiro causou a desgraça de todos. Mas ele está diferente agora. Ele não busca perdão, mas carregará as maldições. Kark fica sério e joga o piano fora. Está determinado a tomar a alma do Rei Lotus Carmesim. Do outro lado, o grupo de Kotsu vê a casa com o dispositivo criador de portais. Dux aparece atrás deles, dizendo que, destruído, tudo acabará. Ela some, como se não tivesse nada a ver com isso. Kotsu está prestes a entrar para destruí-lo quando, de repente, muitos monstros aparecem. Tsubaki invoca sua besta espiritual para lutar. Ela derrota muitos, fazendo Kotsu e Kon assistirem com admiração. Enquanto isso, Chihiro luta contra o monstro com todas as forças. Seus golpes de foice não penetram a armadura protetora. Vendo isso, Chihiro aproveita o ataque do monstro. Ele avança contra a barriga do monstro, sem armadura, e perfura com um golpe. Chihiro usa todo o seu poder para destruir o monstro, mas a foice da garota loira ao lado de Kark o perfura, fazendo-o perder o equilíbrio e cair. Em seu sonho, Chihiro jaz numa poça de sangue. A voz de Dux ecoa. Ela está num trono, cercada por todas as ilusões anteriores de Chihiro. Ela revela que as ilusões são suas memórias enterradas. Chihiro tem encenado peças criadas pelo destino. As ilusões servem para impedi-lo de repetir erros. Isso faz Chihiro entender que é um fantoche buscando perdão em cada peça, repetindo falhas sem fim. Chihiro quer mudar o final. Ele pergunta a Dux se há outro jeito. Ela diz misteriosamente que depende do próprio Chihiro. Do outro lado, o grupo de Kotsu está cercado por monstros. Kotsu pede a Kon para destruir a máquina, enquanto ele e Tsubaki o seguram. Quando Kon sai, Kotsu confessa estar muito feliz com Tsubaki, fazendo-a corar. Ele jura protegê-la. Na casa do penhasco, Grumand manipula Chiyu para eliminar o grupo de Kotsu. Ela o avisa que, se sair, a máquina falhará, mas ele só se importa em se reunir com Mitsuki. Chiyu não se contém e aponta que Grumand só a está usando. Ela sabe que ele só ama a si mesmo. Mitsuki nunca o amará. Ela só quer voltar para a família. Chiyu percebe que foi criada por Grumand, combinando seu DNA com o de Mitsuki. De repente, Kon rompe um canto da casa e entra. Grumand enlouquece com as palavras dela. Ele abre uma porta e corre para um quarto. Chiyu olha para Kun com desprezo, chamando-a de defeito. Desde o orfanato, Chiyu nunca gostou de Kun. Kon está prestes a lutar quando, de repente, o ataque poderoso de Chiyu a derruba dolorosamente. Chiyu não quer completar a missão de Grumand. Ela está apenas curiosa para ver o que ele fará. No reino dos sonhos de Chihiro, ele vê as ilusões novamente. Chihiro quer cumprir a vontade de todos que se foram. Eles também não seguiram o destino traçado, mas sempre tiveram seu próprio caminho. Aqueles que se sacrificaram aparecem um por um. Todos encorajam Chihiro a continuar vivendo. Até o pai dele está lá. Então, ele explode em poder, avançando dos escombros direto para a barriga do monstro, golpeando-o até que não possa mais resistir, sendo gradualmente engolido pelo portal para o outro mundo. Kark fica espantado que Chihiro tenha matado um deus. Drayle, ao lado dele, acha o garoto muito interessante. Chihiro, furioso, usa um golpe para dividir a garota loira Amadeus em dois, deixando Kark furioso o suficiente para lutar com força total. Mas Chihiro já cortou seus braços. Kark, sem as mãos, perdeu tudo. Ele recebe outra facada de Chihiro. Antes da morte, ainda obcecado por seu piano, Kark se transforma em uma pedra espiritual de sangue. Do outro lado, Kodizu e Tsubaki lutam em perfeita harmonia. Assim que o monstro está prestes a atacá-los, ele é destruído pela besta espiritual de Julia. Acontece que Julia e Sugura decidiram se juntar à batalha.
Enquanto isso, Kon luta ferozmente com Chiyu. Apesar de seu escárnio, Kon luta ativamente até o fim, encurralando Chiyu. Mas a máquina perdeu o controle. Ele expande o portal para outro mundo. Grumman, vendo o plano ter sucesso, ri loucamente. Dreyol, por trás, aproveita para empurrar Grumman para o portal. Chihiro pergunta desesperadamente a Dux se há um jeito de parar a expansão do portal. Ela diz para ele usar o poder do Rei Lotus Carmesim. Mas ao chegar à beira do portal, ele vê que Yuri está lá. Seus olhos agora não têm luz. Ela avança freneticamente para atacá-lo. Dreyol fez uma lavagem cerebral nela, dizendo que ele morrerá se usar seu poder no portal. Apesar dos apelos de Chihiro, ela está determinada a atacar com sua lâmina de sangue direto nele. Mas Chihiro não deixará a cena das ilusões continuar. Ele destrói o monstro que ela controla. Chihiro confessa que nunca faria mal à pessoa que ama. Yuri percebe que ele não mudou, então não tenta mais impedi-lo. Ela só deseja seguir Chihiro e ajudá-lo. Quando voam juntos para o portal, Chihiro solta a mão dela. Ele a aconselha a viver bem por ambos. Vendo-a concordar, ele finalmente se dissolve junto com o portal. Após a batalha, a vida de todos volta ao normal. Kotsu e Tsubaki compram uma casa e vivem juntos. Kon e Chiyu também conduzem experimentos harmoniosamente. Yuri também tem uma vida tranquila. Uma noite, enquanto o Conselho Guardião eliminava os monstros, Dreylo aparece atrás de Sugura com um sorriso misterioso. Ele parece tramar algo novo.